Hoje nós vamos iniciar o módulo 5, finalmente, para quem veio aí desde o módulo 1, não é mesmo? Finalmente a gente chegou aqui na reta final e a gente vai começar essa aula entendendo como é que funciona o roteiro de leitura que eu vou entregar para vocês. É um roteiro que eu mesma sigo em todas as leituras dos meus clientes e eu faço questão de trazer todas essas informações para vocês. É algo que eu fui desenvolvendo no decorrer da minha carreira e é o que funciona para mim. O que eu gosto de colocar que para mim é fundamental e que faz toda a diferença no resultado, né, de uma leitura muito bem feita e completa. Então, eu vou apresentar nesta aula o meu roteiro de leitura, o passo a passo, desde o início até os finalmente. E aí, depois dessa aula, a gente vai pegar item por item e vai estudar na prática como que a gente faz para fazer uma leitura bem feita, ok? Então, vamos começar? Bora! A gente vai entender na prática como funciona a leitura preliminar chamada de apanhado. Vamos aos resultados. Fazendo um resumo, a gente tem 4 planetas que estão dentro dessa tabela de dignidades. A gente vê Marte, que está em Câncer, ou seja, ele está em queda. Então, começando por esse Marte, que está em queda. Olha o que a gente consegue extrair disso, tá? Isso é só a preliminar do negócio. Qual que é a importância desse planeta regente? Qual que é a sua função? O porquê que a gente tem que dar bastante importância para esse planeta? Primeiro, porque ele abre a leitura do mapa. É o ponto de partida para o astrólogo interpretar a personalidade e o destino pessoal. Vamos para o planeta de alto foco. Que raio que é isso? Eles ganham destaque e grande influência no impacto da personalidade e nos caminhos de vida dessa pessoa, tá bom? Então, o primeiro que a gente vai olhar aqui são os planetas angulares, ou seja, são aqueles que estão localizados na casa 1, 4, 7 e meio do céu. Como que a gente localiza essas casas interceptadas e os planetas retrógrados? O que eles simbolizam dentro de um mapa? E como interpretá-los? Mas antes de continuar essa aula, eu quero que você bata o olho no mapa que a gente está estudando já há um tempo e localize se existe signos interceptados. Nenhuma dessas casas atravessa o signo de Leão. Ele está fechado. Não tem nenhuma portinha que a cúspide consiga abrir. Então, isso significa que este signo está interceptado. Eles tendem a ficar escondidos, bloqueados ou pouco acessados na personalidade. Então, vamos ver na prática agora. Presta atenção, gente. Olha, então vamos olhando aqui, ó. O leão interceptado na casa 3, né? Tem o Sol em Virgem na casa 4. Então, a gente vai procurar o quê? Planeta regente do signo interceptado, que é o Sol em Virgem na casa 4. Então, esse Sol, ou melhor, esse leão vai poder se manifestar melhor aonde? Na casa 3 ou na casa 4? Né? As pessoas estão entretendo você, divertindo você. E aqui na casa 12, não, você está se doando para o outro, tá? Esse equilíbrio precisa ser feito, principalmente no amor, tá? Então é preciso aprender a escutar a própria voz interior antes de se doar ao outro. E, ao mesmo tempo, valorizar as trocas afetivas e criativas com o mundo. Então, escuta primeiro a sua voz interior, na casa 12. Depois você se entrega na casa 5 das paixões e dos romances. Busca o que que você precisa, qual o tipo de pessoa que você quer dividir a sua vida. Quer que ela esteja do seu lado. A partir daqui, você vai conseguir visualizar melhor que tipo de pessoa você vai atrair para sua vida. Certo? Encerramos interceptação aqui. Gente, foi pesado, né? Desculpa, mas eu tive que passar tudo isso, porque isso é uma coisa que, assim, eu não encontrei nenhum curso. Talvez eu não tenha procurado direito, né? Talvez tenha, assim, muitos cursos aí que explicam direitinho sobre isso, mas, assim, eu tive que pesquisar bastante para chegar nisso. Porque nem o curso que eu fiz, eu tive esse suporte que fala em detalhes como funciona e como ler esse tema. Por isso que eu achei importante eu ser bastante detalhista e mostrar de fato na prática que é aquilo que eu estou prometendo entregar, tá? Então, você pode me xingar nessa aula, mas para mim é algo que é valioso e que pode te ajudar bastante ali na frente. Quando você pegar signos interceptados, porque não é incomum. Pelo contrário, é muito comum ter mapas com signos interceptados, planetas confinados. Então, você precisa ter essa habilidade, você precisa ter esse conhecimento, tá? Principalmente você que está se formando aqui comigo, pelo amor de Deus, hein? Planetas retrógrados são aqueles que, do nosso ponto de vista na Terra, parecem andar para trás no céu. Esse movimento é uma ilusão de ótica, na verdade.
causada pela diferença entre a velocidade da Terra e outros planetas em suas órbitas. Na astrologia, a retrogradação indica uma energia mais introspectiva, voltada para revisão, reavaliação e ajustes, tá? Então, assim, vamos imaginar que você está na estrada e tem um carro andando a 80 quilômetros por hora na sua faixa do lado, e você está andando a 100 quilômetros por hora. Você concorda que você está andando mais rápido que ele? Os dois estão em movimentos, quase que paralelos, mas você está mais rápido. Então, quando você está mais rápido que o outro carro, você concorda que conforme você vai ultrapassando esse outro carro, quando você olha pela janelinha, você não tem a impressão de que este carro está andando para trás? Mas na verdade ele continua andando junto com você, só que você está mais rápido que ele. E aí a impressão que dá é que ele está andando para trás, mas ele não está andando nada para trás, né? É uma ilusão de ótica. E é isso que acontece nas órbitas dos planetas, porque tem planetas mais rápidos e planetas mais lentos. E isso traz uma ilusão de ótica a partir do ponto de vista da Terra. E astrologicamente falando, isso tem um efeito. E qual que é o efeito? É o efeito de parecer que está andando para trás, que eu estou vivenciando de novo, que eu tenho uma nova chance de reavaliar e reviver isso. Então lembra sempre o seguinte: retrógrados remete a reavaliação, reconsideração, revisão, tá? Tudo que tem re na frente acaba sendo uma repetição de algo. Então, começando com as grandes configurações, a gente precisa dar uma olhada nessas configurações e verificar se existe alguma delas dentro desse mapa modelo que a gente já está estudando há algum tempo, né? Quando a gente vai ver os aspectos, a gente tem que entrar no aspectário e ver quais são os aspectos que o Sol faz aos outros planetas, tá? Então, a gente vê aqui que o Sol ele faz uma conjunção com Mercúrio, com Vênus, um sextil com Urano, uma quadratura ao nó do norte, isso daí a gente vai ver por último. Ele também ganha o benefício das qualidades de Urano em Gêmeos, que é esse jeito único de ser, a autenticidade, a originalidade, de se comunicar, de ser e de valorizar as coisas. Então, provavelmente, ele é muito inventivo quando se trata de ganhar dinheiro. Isso me ajuda bastante a já ter uma noção de interpretação. Qual que é a dinâmica desse planeta para com os outros planetas, né? Então, ó, Mercúrio, ele faz uma conjunção com o Sol, ok? Depois ele faz uma conjunção com Vênus, ok? Depois ele faz uma quadratura com Júpiter, em Escorpião na casa 6. A Lua, no mapa astral, representa suas emoções, seus instintos, suas necessidades afetivas e suas memórias. Então, como que funcionam as emoções dele estando em Sagitário? Ele sente e reage com entusiasmo, com otimismo e uma necessidade constante de expansão. Então a gente vê aqui que emocionalmente ele é bastante intenso, ele é bastante expansivo, ele gosta de estar experimentando coisas, né? Por outro lado, ele pode ter dificuldade com limites emocionais, né? A gente está falando de Sagitário. Então, Sagitário, se deixar, ele vai expandindo para tudo quanto é lado, né? Então, ele precisa de um certo limite emocional e tende a racionalizar a dor ou evitar situações emocionais profundas demais. Então, talvez ele se relacionando é uma pessoa que busca sempre expandir, explorar e não necessariamente se aprofundar muito naquilo, ficar ali matutando tal sentimento. Embora ele tenha um Júpiter em Escorpião, ele está em outra casa, né? E não tem nada a ver com a parte dos sentimentos. Então ele tem uma profundidade, mas talvez mais ligado à rotina, ao trabalho, à disciplina, à saúde. Mas quando ele está se envolvendo, quando ele está fazendo o que o coração manda, realizando os desejos do seu coração, ele vai totalmente para cima, para fora, para o externo, e vai viver e aprender através dessas experiências. Já essa lua estando na casa 7 faz com que essa energia sagitariana se manifeste especialmente nos relacionamentos. Porque casa 7 fala de casamentos, sociedades, acordos, contratos, inclusive dos inimigos declarados, lembra? Talvez ele veja as relações como algo libertador para ele. É esquisito porque ele está se aliando a outra pessoa. Teoricamente, ele está se aliando ao mundo dela e se limitando ao mundo dela, né? Só que para ele a parceria ela representa o contrário. É quando ele está junto com alguém que ele se sente e se permite explorar, viver, viajar, aprender. Tá bem tranquilo aqui, né? Vamos dar uma olhada nos aspectos, então? O jeito dele ser tão intenso, tão controlador, tão dono da verdade, tão profundo. Muitas vezes ele precisa levar as coisas com mais leveza, mais tranquilidade e deixar as coisas fluírem, sem precisar controlar tanto as coisas e as pessoas, tá? Pode ser interpretado dessa forma também, ok? Depois a gente tem Júpiter, que faz quadratura com Mercúrio em Leão na casa 3 e 4.
Júpiter faz uma quadratura aqui a Mercúrio, em Leão, na casa 3/4. Né? O que quer dizer isso? Tensão entre expansão e pensamento. Pode haver dificuldade em comunicar ideias com clareza, tendência a exagerar, idealizar demais, ou impor seu modo de pensar, de querer transformar o outro a todo custo, né? Sobre isso que a gente está falando, sem respeitar a verdade do outro. Nem tudo é sobre más notícias, crises e transformações profundas, né? A gente não pode esquecer que esse planeta é o grande benéfico e ele traz caminhos importantes onde você vai crescer através das bonanças, através da esperança, através do otimismo, através da fé e através do crescimento e expansão de consciência. Urano no mapa astral representa inovação, liberdade, mudanças inesperadas e quebra de padrões. Então, é no ambiente onde Urano está é que ele vai sentir essas mudanças repentinas, quebras de padrões, despertares, onde ele vai buscar a liberdade de tomar novos caminhos. Hoje nós chegamos na última aula da interpretação do mapa da personalidade famosa. Nós vamos ler hoje um dos pontos mais importantes de uma leitura bem feita, que é a leitura dos nodos lunares, ou seja, a fase conclusiva de uma leitura completa. A gente vai entender sobre qual é a missão de alma dessa pessoa. O que ela veio buscar, o que ela veio aprender, o que ela veio alcançar para que ela consiga evoluir como ser humano. Então, até isso, o mapa astral traz para nós. Então, vamos dar uma olhada nisso? Bora! Finalmente chegou o dia da gente descobrir quem é essa personalidade famosa que a gente vem estudando ali há mais de 10 aulas, 15 aulas praticamente, tentando identificar dicas, características que trazem a essa pessoa. Você conseguiu adivinhar quem é? Eu espero que sim. Vamos ver? Estamos chegando nos finalmente, hein? Então, hoje, depois da gente ter feito uma leitura completa, detalhada de um mapa, eu vou te explicar como que você pode fazer uma leitura segmentada, uma leitura que a gente chama de recortada, para um tema específico, para um evento específico, para um momento específico de uma pessoa. Para isso, eu trouxe essa aula para te preparar para esse tipo de demanda. Nossa, eu já estou aqui falando, desejando tudo para vocês e essa última aula nem começou, né? Mas é que eu estou empolgada, desculpa. Vamos então para a última aula conclusiva que fala sobre a profissão de ser astrólogo. Eu queria trazer para vocês algumas respostas a dúvidas frequentes, a prática dessa profissão no mundo atual, como é que isso funciona, como que essa profissão é reconhecida no mundo e em especial no Brasil. Então, eu vou trazer algumas orientações, inclusive na parte ética, de como atuar nessa profissão tão linda que é o de ser astrólogo ou astróloga. Vamos lá?